Na primeira versão de Vale Tudo, quem matou a Odete Roitman foi Leila. Só que a autora resolveu mudar o assassino de Odete Roitman para outra pessoa, para não ficar óbvio e as pessoas ter uma surpresa e ficar chocado quando descobrir quem matou a Odete Roitman. Porém, a Leila ela não poderia ficar sem matar alguém no último capítulo. A Leila teria que fazer o seu papel também de assassina. A autora ficou com essa missão para ser feita no último capítulo. Bom, no capítulo que vai ao ar no dia 6 de outubro, a Odete Roitman acaba morrendo. Lembrando que antes da morte de Odete Roitman, no capítulo 20 de setembro, que seria esse mês, a Odete Roitman sofre um atentado. E no dia 6 de outubro, a Odete Roitman morre. Bom, vai criar-se um mistério muito grande em torno dessa trama. O Marco Aurélio ele ganha a presidência da TCA e, consequentemente, ele vira o principal suspeito de ter matado Odete Roitman. Inclusive, o delegado diz isso justamente para ele, que ele é o principal suspeito. Só que o que acontece é que há digitais da arma encontrada perto do corpo de Odete Roitman aponta que a Heleninha e a Celina mataram a Odete Roitman, ou seja, o Marco Aurélio incriminou as duas. Pois é, mas no final das contas, a Leila mata o Marco Aurélio para ficar com toda a fortuna dele e foge do Brasil com o seu filho Bruno. Bom, a Leila faz isso nos últimos capítulos. Quer entender melhor essa história? Sugiro a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e acionem a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Bom, primeiro ponto a ser destacado: o Marco Aurélio estava se casando com Leila e ele acabou levando um tiro. Ele sobreviveu a esse atentado e ele sabia muito bem que foi a Odete Roitman que mandou matá-lo. Claro, ele estava infernizando a vida de Odete, né? Era óbvio que a Odete Roitman ia fazer alguma coisa, ficou na cara. E o Marco Aurélio disse que iria se vingar. No capítulo que vai ao ar, como eu citei agora há pouco, no capítulo que vai ao ar no dia 20 de dezembro, setembro, melhor dizendo, a Odete Roitman sofre um atentado. E ela sabe muito bem que foi o Marco Aurélio que mandou matá-la. Bom, a Odete Roitman mente no seu depoimento para a polícia e diz que ela sofreu um assalto, uma tentativa de assassinato. Mas ela sabe muito bem que foi uma tentativa de assassinato. Ela queria manter as aparências perante ao conselho da TCA e a opinião pública. Enfim, é aí que a Odete Roitman encontra uma brecha onde o Marco Aurélio toma remédio. Ela trocou o remédio de Marco Aurélio e colocou um veneno. Só que quem acabou tomando esse remédio envenenado foi o César. Ele acaba sobrevivendo, enfim. Que abre também uma suspeita muito grande para matar o Odete Roitman. Enfim, a autora deixou várias pistas falsas e ela já havia dito isso. Inclusive, o César descobre que vai herdar 50% da TCA caso a Odete Roitman morra. Quando a Odete Roitman morrer, ele vai herdar 50% da TCA e ele cogita matar a Odete Roitman conversando com o Olavo. O Olavo até repreende ele e fala o quão absurdo é o que ele está dizendo. Enfim, mas prosseguindo aqui, misteriosamente a Odete Roitman aparece morta dentro do seu quarto no apartamento do Copacabana Palace. Bom, é um mistério ecoa sobre o ar. Quem matou a Odete Roitman? Depois de cerca de, digamos, 4 capítulos, a polícia encontra uma prova contundente de que foi a Celina e a Heleninha, porque a arma que foi encontrada no local da cena do crime
tem a digital de Celina e Heleninha. Isso fez a polícia acreditar que foram as duas que mataram a Odete Reutemann. Com isso, a Celina e a Heleninha acabaram indo parar atrás das grades. Como é que a polícia vai descobrir quem foi o verdadeiro assassino de Odete Reutemann? Um bom mistério a ser descoberto, né, gente? Mas o ponto é que o Marco Aurélio, ele também foi beneficiado com a morte de Odete Reutemann. O delegado chega até a questionar o Marco Aurélio e ele diz: depois da morte de Odete Reutemann, você assumiu a presidência da TCA, não é mesmo? E o Marco Aurélio diz: sim, eu assumi a presidência. Aí o delegado deixa muito bem claro que o Marco Aurélio se tornou o principal suspeito. Enquanto isso, o Marco Aurélio começou a se envolver com a Fátima. E isso deixou a Leila com muita raiva, né? E foi a partir daí que a Leila ela resolveu matar o Marco Aurélio. Porque ele começou a se envolver com a Fátima. Teve um motivo. Na verdade, a Fátima ajudou o Marco Aurélio a matar a Odete Reutemann. Bom, um esquema muito grande. O César também está envolvido. O César também ajudou. Enfim, e aí colocou a culpa em Heleninha. Bom, eu quero saber como é que a polícia vai descobrir esse esquema todo, né? Porque, pelo que eu entendi aí, a Fátima queria fazer o César herdar a metade da TCA. Com isso, ela ajudou o César a matar a Odete, se aliando ao Mário Sérgio, ao Marco Aurélio. E aí, o Marco Aurélio também queria ganhar a presidência da TCA. Enfim, né? Então, é uma mistura aí de uma união muito grande que foi descoberta por Leila, e Leila matou o Marco Aurélio. Bom, enfim, né? Mas eu acho que a única pessoa que pode desmascarar esse esquema todo é a própria Leila, que matou o Marco Aurélio. É ela que pode contar toda a verdade para a polícia, sem precisar ir parar atrás das grades, né? Sem precisar revelar que foi ela que matou o Marco Aurélio. Enfim, fica um pouco difícil, né? Ela delatar as pessoas que matou a Odete Reutemann para inocentar Heleninha e Celina, sendo que também ela cometeu um crime, né? E a polícia pode descobrir o crime dela. Enfim, tchau, até o próximo vídeo.